episódio 39. Esse episódio é uma sequência da série sobre pensão por morte, o terceiro episódio da série. No episódio anterior nós falamos quem tem direitos, dependentes, comprovação econômica e outros fatores que envolvem essas classes de dependência. Hoje nós falaremos de requisitos, cálculos e marcos temporais. Podem observar que um episódio é sequência do outro. Conceitos, evolução histórica, dependentes e agora cálculo e requisitos que são exigidos para a concessão desse benefício tão importante nos RPPS. Para falar desse tema, estou aqui novamente com a dupla EC, Éder e Carol. Bem-vindos a mais um episódio do Agenda Cast. A mais uma emenda. A mais uma emenda condicional. Cada episódio nós vamos emendando para formar o todo. A série inteira. Exatamente. Exato. Considerações iniciais, Carol? Mais uma vez, falar da pensão é um desafio maior do que esperávamos, né? A pensão está nos trazendo bastante assuntos diferentes, inovadores. Então, espero estar contribuindo bacana aí para o podcast. Com certeza, contribuição valiosíssima. Acho que muitas reflexões, né, Carol? A pensão por morte, ela nos faz refletir a aplicação dos temas, como é que os RPPS vão estar lidando com o assunto. Porque mesmo que a emenda constitucional já tenha aí seus 6 anos, tem bastante tema complexo de se entender e de se aplicar no dia a dia do RPPS. E no sistema, né, também. E demanda estudo. Você está ali debatendo, estudando, vê a diferença entre alguns RPPS. Às vezes tem umas demandas de cliente que chega também, que não é algo do dia a dia, não é algo comum. Não, imagina essa amplitude de discussões que a gente vem tendo da pensão e ter que colocar isso dentro de um software de gestão previdenciária. Pensa... a robustez que esse software tem que atender, né? A pensão é assim, a gente está falando de futuro, mas a gente tem um legado. Também, sim. Nossa. Precisa ser mantido e sustentado, né? Com certeza. Então é bem interessante, eu não diria complexo, eu diria desafiador. Desafiador, exatamente. E a pensão por morte é um benefício que traz outras reflexões e preparações também. Exato. Porque nós falamos no episódio anterior de fatalidade, as pessoas não se preparam para esse momento e a importância de se preparar no quesito de deixar tudo regularmente no Instituto de Previdência ali com os documentos assentados, com a vida funcional que nós temos falado ao longo do episódio e que é muito importante. Perfeitamente. Organizado, né? Entrando no nosso assunto de hoje, requisitos, cálculos, marcos temporais e tal... quais são os requisitos que o servidor precisa cumprir, falando um pouco de tempo, de carência e tal, para a concessão desse benefício aos seus dependentes? Nesse momento ele torna-se um falecido, né? Quais os requisitos? E um pouco mais além em relação a isso, qual é o fato gerador desse benefício? Que vai ser ali o marco para o cálculo, né, que vai aí atingir os dependentes. Fala um pouquinho sobre isso. Fato gerador é o óbito. Perfeito. Né? Então, toda vez que a gente concede, olha para a data do direito do benefício de pensão por morte, a gente se depara com o fato gerador que é o óbito. É diferente de você considerar a data início do benefício ou uma questão financeira, data início do pagamento e tal. Mas o fato gerador do direito ao benefício de pensão é o óbito. O que o segurado precisa existir para que essa pensão ocorra, né, seja disponível para os dependentes? Ele tem que ter a qualidade de segurado. Ele tem que estar trabalhando ou se é aposentado, então a qualidade de segurado dele com o regime de previdência tem que estar mantida. No caso do INSS, eu sei que tem uma carência de 12 meses. Tem o período de graça. Período de graça. No caso do RPPS, não tem esse período de graça. Então, se exonerado for, perde a qualidade de segurado. E não existe carência. Tá? Para concessão. Para concessão não existe carência. No regime próprio. A durabilidade da pensão é que vai variar. No caso do cônjuge, por exemplo, independente da idade, porque com mais de 44 anos é vitalícia, se tiver vertido menos de 18 contribuições, ela é por 4 meses. Né? Então há essa questão da temporalidade. Ter isso como carência. Né? Isso. Então assim, não há uma carência, mas há uma carência, né, de 18 contribuições. Não para a concessão, mas sim para a duração dessa duração do benefício. Fato gerador, Carol colocou a data do óbito, é muito importante para definir o cálculo. Guarda-se essa informação, data do óbito. Exatamente. E aí, dando sequência a essa informação, qual que é a questão que precisa ser
considerada em relação à data do óbito para os dependentes, início da pensão, por exemplo, os reflexos disso, considerando esse fato gerador? Também é uma questão de fundamentação legal. Cada RPPS tem uma definição diferente. Se o dependente demorar mais de 30 dias para requerer o benefício, né, em alguns RPPS, a parte financeira inicia naquela data do requerimento. Então, tem 180, já vi 60, já vi 90. Tem outros que é independente. Já vi que para dependente menor de temporal, 16 não tem até essa... 180 dias depois do óbito, ou não tem, né, Carol? Então, assim, o fato gerador é a data do óbito, porém, vários regimes próprios de previdência, a legislação no país muda muito essa questão aí de a partir de quando inicia o pagamento financeiro. São marcos, né? Data do óbito é o que regula o direito. Ótimo, isso bem colocado. A data do óbito regula o direito. Tem direito, não tem direito, data do óbito. Eu era maior na data do óbito. Filho maior, né? Maior de 21 no caso da legislação do INSS. Filho maior, na data do óbito. Não tenho direito. Eu sou um filho menor, só que a minha deficiência, a minha incapacidade foi posterior à data do óbito. Administrativamente, não tem direito. Não estou dizendo que judicial não vai se conseguir, não sei. Mas administrativamente não se tem direito. Então, a data do óbito, ela regula o direito, o acesso, né? Depois dessa data do óbito, nós podemos ter outras datas. Sim. Né? São datas de efeitos financeiros, né? O direito à pensão por morte, ele não prescreve. Ele não vai prescrever. Mas o acesso, né, a prescrição está ali de quando vai iniciar o benefício. A DIB, né? O DIB. Quando é o DIB? Vai ser na data do óbito? Depende, na lei do RPPS dizer que até 30 dias da data do óbito é a data do óbito, é a data do óbito. A valer da data do requerimento, exato. Né? A parte. Ou não, morreu há 2 anos, ou há 4 meses, e lá fala que é só 30 dias, então vai ser a contar da data do requerimento. Mas falecimento aconteceu em 2018, ou em 2019, antes da emenda constitucional 103, ou antes da legislação que alterou a pensão dentro do seu ente federativo. Então, a data do óbito ela vai regular como é que essa pensão será calculada. Ela vai servir de base à data do óbito. Se as contas serão revertidas ou não, se vai ser com base na nova previdência ou não. Então, a data do óbito ela regula o direito e como isso acontecerá. Posterior a essa data do óbito, a gente tem início de benefício, mas é somente para efeitos financeiros. Sim. É importante colocar a questão do efeito financeiro, exatamente, a data do óbito, digamos, o óbito foi no ano passado, foi lá em 2024. Em janeiro de 24, por exemplo. Certo. Se a lei do RPPS estabelece que é a data do óbito, independente do momento do requerimento, quer dizer que o benefício concedido hoje, ele recebe retroativo exato. a data do óbito. Então, financeiramente falando, calculei o benefício, será R$ 3.500. E aí pega-se esse período todo e ele recebe o retroativo de janeiro até agora. Exatamente. Se for a data do óbito, se ele requereu 3 meses da data do óbito, considera o óbito, mesmo efeito. Agora não, ele requereu posterior a esse período. Ele vai começar a receber da data do óbito, da concessão, da solicitação do requerimento em diante. Então, esses são os reflexos financeiros relativos à diferença desses marcos e datas. E é interessante a gente colocar assim, por exemplo, a pensão por morte, como a gente colocou, ela não prescreve. O segurado, quando ele falece, por mais que ele perde o seu vínculo com o regime próprio, porque ele não está mais em atividade, ou ele não está recebendo mais salário, ele não está recebendo mais benefício, o direito à pensão não morre com ele. O direito à pensão nasce com a desvinculação do instituidor com o RPPS pelo óbito. Então, assim, ele estava na ativa, ele faleceu, ele será exonerado. Só que essa exoneração pelo falecimento não caracteriza a quebra do vínculo dele ao direito à pensão. Digamos que quando ele falece, ele está em estado de graça, dentro do INSS, né, que até 12 meses ali é esse período. Ele entra nesse período ali. Então essa exoneração, quando acontece por falecimento, não rompe o vínculo desse instituidor com o RPPS, cabendo ao RPPS o pagamento de pensão aos seus dependentes, se houver. Isso é muito importante ser colocado. Em relação ao cálculo, mudou muito com a emenda constitucional 103. Não que seja uma inovação, falamos disso no episódio anterior, mas mudou. Com essa mudança, pergunto, o cálculo da pensão por morte, RPPS e RGPS, permanece o mesmo ou tem diferenciações? E aí eu quero também que entre um pouquinho em relação ao cálculo da cota familiar, dos dependentes, como fica
esse cálculo do benefício? Eu te emendo ou você me emenda? Eu te emendo. Afinal, eu sou a É importante combinar, tudo que é alinhado sai perfeito. O que acontece? Digamos que assim, a metodologia é a mesma. É a mesma metodologia, né? O que vai mudar é um detalhe ou outro. Porque, por exemplo, se você pega a Emenda Constitucional 103, no regime geral e o RPPS da União, 50% mais 10% por dependente do valor base, que é a aposentadoria do servidor se aposentado fosse, ou o valor que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente. Quando você vai para incapacidade permanente, 100% das remunerações de contribuição, né, do salário de contribuição atualizados, com 20 anos de contribuição 60, mais 2% do que excede. O regime próprio foi facultado a ele, ele seguiu não isso, ele não é obrigado a seguir a Emenda 103, então ele legislou a seu modo. Tanto é que tem RPPS que paga cota familiar de 60, tem RPPS que paga cota de dependente de 15. No momento da apuração de média aritmética, tem RPPS que optou não por 100%, mas pelas 90% maiores, ou criou transição, não à regra, mas ao cálculo. E são diferenças grandiosas em alguns casos. Então, assim, em resumo é igual quando? Quando está falando de cota familiar e cota de dependente. Então, todos têm uma cota familiar e uma cota de dependente. Importante também trazer, Elida e Carol também, né? Que isso aqui reformou, tá, gente? Porque tem RPPS que não reformou. Exato, Ainda está concedendo pensão na forma antiga. Até o teto do regime geral de 70 do que é 7. Tá? Tem RPPS que não reformou. E rateando em partes iguais. Em partes iguais, com cotas reversíveis. Enfim, né? Estão seguindo isso. Mas falando de pós-reforma e os entes federativos que tiveram essa reforma, então eu tenho a estrutura igual, cota familiar, cota por dependente, a não reversão da cota do dependente, né? Só que alguns pontos para se chegar à média aritmética ou os percentuais dessa cota se diferem. Falamos em cota e na pergunta anterior entrou um pouquinho, na verdade, citou reversão de cotas. Aí eu gostaria que explicasse o que é reversão de cotas e qual é a mudança que nós tivemos com a 103. Total, né? A reversão, na verdade, na emenda 41 ela era permitida, a reversão em cotas em partes iguais, né? E rateio em partes iguais, na verdade, a reversão de cota para aquilo que fica, né, da relação total do benefício para os dependentes que ficaram. Na nova Previdência já não existe mais. Nós tínhamos dois formatos, até eu lembro, assim, bem do parâmetro do sistema, em relação ao benefício ou da cota que sai. Isso, até me confundi agora, eu devido ao parâmetro, lembrei que tinha dois. Um é rateio e outro é reversão. Um rateio em partes iguais e reversão em relação ao total do benefício. Total ou da cota que sai. Da cota que sai. Porque quando da cota que sai, a Éder recebia a cota de 2.000, ele faleceu, é os 2.000 dele que rateia para os demais que ficaram. Mas o da cota que sai, ele só faz sentido nessa situação quando eu tenho um rateio, 50% cônjuge e o restante para os demais. Quando é partes iguais, vai ser a mesma coisa, vai dar no Por isso que existe esse parâmetro. Porque quando é da cota que sai, eu pego a cota que sai, aplico 50 ao cônjuge e o restante eu divido. Por isso que eu me confundi, até me corrigi na reversão. Porque aí na hora que é em total benefício, não, essa cota de 2.000 vem para o benefício e redistribui. Esse rateio permaneceu, viu, na emenda constitucional, na nova Previdência. Isso, rateio. Mas como você falou da reversão, já não reverte mais. Então aquilo que sai, você faz um novo cálculo da nova Previdência e faz o cálculo rateio para quem ficou. Tirando os 10%, se for 10%. Isso, mas de qualquer forma você tem que fazer um novo cálculo. A gente vai além, colocando um novo cálculo. Porque a condição do inválido, incapaz, ela altera o cálculo da pensão. Eu pago 100% até o teto, uma cota de 50% e 10% por dependente. Se quem está saindo é um dependente porventura inválido, incapaz, pela sua reversão da incapacidade, ele muda totalmente. Então o sistema grava hoje o cálculo da pensão, né, o cálculo original que concedeu o benefício, e quando um dependente sai, ele faz um novo cálculo daquela antiga definição de regra e faz a reversão. Então, não é que faz a reversão, desculpa, né, ele faz um novo cálculo para manter os dependentes que ficaram, que vai ter um novo cálculo, porque não vai ter o valor daquele que saiu. Isso lembra muito a questão do acúmulo, né? A pensão hoje ela virou um assunto de trato sucessivo. Então, mês a mês, você tem que verificar a qualidade dos dependentes e a quantidade dos dependentes, né? Eu não me lembro, eu não sei se você pode até frisar isso, se esse formato de reversão, ele pode ser alterado por lei complementar. Na realidade, assim... se tem algum regime próprio, por exemplo, que define por continuar revertendo.
Ele pode continuar a reverter, mas isso fere alguns princípios da norma constitucional, como, por exemplo, o princípio da renda formal. Né? Porque sim. se você pega o texto constitucional da pensão, e o entendimento que se tem disso é que hoje é se garantido 60%, é 50 mais 10, quando é um dependente. Isso até cai a questão do salário mínimo, né? Há a possibilidade de se receber menos que o mínimo quando a renda inclusive formal. polêmico, porque antigamente não poderia ser uma cota inferior ao mínimo. Exato. Hoje, o benefício, a cota exatamente. pode. A cota pode. Esse objetivo era frear tantas situações financeiras que tinham em relação à pensão, e se você permitir a reversão novamente, você vai estar novamente dando brecha para essa condição financeira do regime próprio continuar piorando. Se for para alterar a legislação numa redação nova, alterando somente esse dispositivo, por exemplo, admitindo-se os 50 mais 10, mas mexendo na questão da reversão, não faz muito sentido, cabe mais quem não reformou. Mas é importante, não é de meu conhecimento, Carol. Tipo assim, quem reformou que mexeu nisso. É importante, por exemplo, quem não tem software, ou que tenha o software, quando isso acontecer, reparar bem a questão do cálculo, né? Porque tem que recalcular, tem que fazer o benefício, é um novo cálculo para considerar a saída de uma cota. Exatamente. A pensão... Não é simplesmente a cota saiu, eu não pago mais ele, pago os demais. Era bem fácil, 50-50, sai a Carol, fica o valor do benefício com você Ela todinho. tinha o princípio de redutibilidade do valor do benefício, isso não existe mais depois da caiu reforma. por terra esse princípio. Isso não existe mais, tá certíssimo. Outro ponto crucial é em relação à duração da pensão por morte. É vitalícia? Como que funciona para os cônjuges, filhos? É e não é, né? E em relação a essa duração, né? Considerando aí a idade, expectativa de vida, o tempo de união do cônjuge. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se com menos de 2 anos de matrimônio o cônjuge ou se o segurado tiver vertido menos de 18 contribuições, 4 meses, né? E essa faixa vai aumentando conforme a idade do cônjuge, que daí passa a ser o único requisito, quando supera 2 anos de matrimônio aos 18. Então, depois de 19 contribuições e 2 anos de matrimônio, o que vai regular a temporalidade da pensão é a idade do cônjuge. Quando ele tem mais de 44 anos, isso via de regra geral, tá? Mas vai depender do que está na sua lei lá, sim. ela é vitalícia. Mas se o cônjuge for menor de 44 anos, mas tem uma deficiência, uma incapacidade, uma invalidez, é vitalícia, né? Os filhos vão ter até a sua maioridade, algumas leis prevê, mesmo pós-maioridade, se estudante de nível superior, a manutenção do benefício, né? Isso pode acontecer. E existe também no militar as filhas solteiras que recebem de maneira vitalícia, né? Mas trazendo para o civil especificamente, não existe mais pensão vitalícia, né? A não ser o dependente inválido, para os filhos não mudou. Porque para os filhos já era o menor até a maioridade, e se inválido até enquanto a invalidez durar. A invalidez não é vitalícia, é enquanto perdurar a invalidez. Perdurar, exatamente. A depender da invalidez, né? Tem invalidez que não vai mudar. Regressão. Né? Não vai mudar. Mas tá na lei. O que impactou mais foi em relação ao cônjuge. E essa definição legislativa foi para uma forma de proteção da pessoa idosa. Porque acontecia-se muito casamentos no leito de morte, pé na cova, visando fazer jus à pensão no falecimento do cônjuge. Então, a lei veio para evitar esse acontecimento, essa eventualidade. Proteger e garantir que o benefício seja pago de fato para quem teve a convivência marital, para quem ali estava compartilhando a vida e que dependia ou tem a presunção da dependência, que nós já falamos, inclusive no episódio anterior, para fazer jus ao benefício. Teve até um caso no passado, não muito distante, foi uma polêmica, que existia uma mulher que trabalhava numa casa de família. Inclusive essa família foi processada por trabalhar na aula da escravidão, e eles casaram ela com um senhorzinho lá, que era pai ou avô dos donos da casa, que ele era militar aposentado, para que eles tivessem acesso a uma pensão. Casaram ela, né? Então era muito comum, acredito que ainda seja muito comum isso. Eu vi também, né? Nora casando com os filhos maiores que não teria direito, e aí acaba fazendo uma pactuação ali entre eles para fazer jus, depois ter uma divisão. Acontece muito também em algumas regiões mais isoladas do país, onde os avós registram os netos como se filhos fossem, para que tenham acesso a uma pensão. Então tudo isso o legislador vem observando, né? A sociedade vem observando e vem tentando coibir essas ações ilegais, né? A questão assim, são fraudes que
que acontecem Exato. e são levadas em considerações para que a legislação venha aí minimizar isso. Fechar. Não consegue 100% porque Não. há uma criatividade excepcional. Se fosse todas usadas para o bem... É uma loucura ser brasileiro. Se fosse todas usadas para o bem, nós estaríamos em outro Todos os nível, Nobel da Paz estavam conosco. patamar em tudo, em educação e etc. Não, em tudo. Nossos recursos naturais são excelentes. Agora, o que nos quebra é realmente as fraudes. as fraudes. E se nós olharmos, eu até andei pesquisando em relação ao IBGE números, mas não se tem números consolidados. Tem estudo que comprova que casamentos entre pessoas de 50 e 60 anos aumentou de forma exponencial, considerando aí os últimos 10 anos. Ah, mas isso é porque as pessoas não querem mais morrer sozinho, né? Pensão não. Você tá muito maldosa, né? Eu acho que foi justamente para evitar isso. Mas não é só o fato de casar, mas casar com pessoas mais jovens, bem mais jovens. Esse é o fator a ser considerado, porque você coloca isso para um cálculo atuarial e na projeção da RPPS, isso pode causar um um desequilíbrio gigantesco. Imagina, então tem um impacto muito grande. Eu tenho que ficar no mínimo 2 anos. Eu tenho né? 33 anos. A pessoa com quem eu vivo tem 24 anos. Se eu vier a falecer, dá uma pensão vitalícia. Para quem tem 24 anos, Essa pessoa vai receber até por mais 85 50, pra viver. 60, 70 anos e eu contribuí por 20 anos só. No mínimo tem que 20 contribuir não, 2. Avisa 18 e tem que anos, ter no mínimo 4 anos de casamento. Exato. Então a gente fala, olha, eu valho mais vivo, tá? Então, de fato, a legislação ela tem que considerar esses cenários todos. Tem que considerar essa mudança que existe e vai existir muitas outras daqui dos anos vindouros. Sim. Em relação ao comportamento, à composição familiar, a essas mudanças que elas acontecem. E aí a legislação ela vem para funilar mesmo em relação a esses pontos. Chegamos já à última pergunta do nosso podcast de hoje. Temos ainda muito assunto a se falar, pensando por morte, mas vamos deixar para os episódios futuros. Vamos falar agora sobre renda formal. O que é, primeiro, para que fique claro para todos, e como funciona o cálculo, considerando essa novidade que veio com a Emenda Constitucional 103. Bacana isso aí, Linda, porque assim, você pergunta o que é. Foi editada uma nota pela Secretaria da Previdência à época, né? Porque na época nós tínhamos o Ministério da Economia, né? E a Previdência era uma pasta. Uma secretaria, era né? Uma pasta era uma secretaria. Exatamente, ela tinha perdido o status de ministério. O ministro Paulo Guedes à época. Eles trouxeram a classificação de renda formal, mas na minha concepção, na minha análise, foi omisso. Porque eles voltaram mais para a área do CNIS, de empregos formais, né? Mas quem vive de dividendos, de aluguéis, de investimentos... Não deixa de ter uma renda, né? Tem renda e é formal. Exatamente. Né? Então, o que ficou para mim meio complexo. Tanto é que a maioria dos RPPS nem praticavam isso, tá? Acho que nem contemplou em sua essência. Não. Mas o que trouxe o princípio da renda formal? Admitiu-se a possibilidade de um benefício de pensão por morte ser inferior ao salário mínimo. O que era abominável, né? Na realidade era inconstitucional. Sim. Então todos os benefícios eram no mínimo o salário mínimo. Mas admitiu-se a possibilidade de ser menor. Porque qual que é o piso da pensão hoje pela emenda 103? 60%. Quando só tem um dependente, seja ele cônjuge, filho, ex-cônjuge, o que for, vai ficar os 60% no máximo. Sim, mínimo, 50 mais 10. Isso. Então a renda formal trouxe o quê? Se a Carolina possui uma outra renda formal e vai receber pensão do seu cônjuge que veio a falecer, o seu companheiro, algo nesse sentido, e o valor da pensão, gente, não é da cota, da pensão, antes do rateio, for inferior ao salário mínimo, assim permanecerá. Né? Entretanto, se houver no mesmo grupo de pensionistas um dependente que não possua a renda formal, todos serão beneficiados pela majoração do salário mínimo. Tá? Independente de existir. Exato. Mesma coisa quando tem inválido, né, Carol? Sim, também. Mesma coisa. Pega o cálculo carona. Muda. Pega a carona de toda forma. Pega o 100%. Exato. O valor do benefício fica um pouco melhor. Exato. Então hoje admite-se a possibilidade de pensão por morte abaixo do salário mínimo quando houver renda formal auferida para o dependente. Quando a pensão for a única renda de qualquer um dos dependentes participantes do grupo, que são os cotistas da pensão, esse valor da pensão será no mínimo o valor do salário mínimo. Isso, na verdade, é muito mais difícil de acontecer porque sempre tem concorrência, Éder, né? Sim. A maioria dos casos de pensão tem concorrência de cotas, né? Isso só não existiria se fosse um único dependente que a pessoa já tem renda formal.
Assim, a pensão ficar abaixo do mínimo também ou é alguém que já está aposentado com uma renda baixa, vamos assim dizer, né? Concursados de níveis fundamentais, né? Que recebam ali 2.000. Quem fica 60% da fica inferior Antes de ao 3.000, mínimo. que 6 vezes 3, 18, ali 1.800, 3.000. Então 3.000 já ficaria acima no mínimo. Assim. Mas abaixo de 3.000, R$2.500 ali Já de daria. salário bruto, já Ficaria inferior. ficaria inferior, entraria uma complementação constitucional. Mas assim, isso é complicado, né? Porque às vezes a outra renda formal da pessoa é um salário mínimo também. E eu nem sei como Exato. está sendo a fiscalização desses casos de renda formal nos tribunais de contas do país, porque, assim, geralmente a gente chega no local para conversar sobre essa situação, parametrização do sistema, etc, né? Alguns nem sabem Não está o sendo que é renda aplicado Brasil formal. afora. Eu acredito que ele está sendo bem desprezado, esse tema, sabe, da renda formal, mas é interessante que a gente saiba, porque faz parte da Não Constituição está sendo Federal. observado, né? E nós, como nós temos que ter no software todos os cálculos, tudo funcionando, temos que observar todos os detalhes que a legislação traz em relação aos cálculos. Sim. E é importante frisar que o nosso sistema já calcula tudo isso de forma automática. Calcula. Sim, desde o início, né? A gente fez todas as parametrizações aí quando a emenda começou a vigorar. Já atende todas as nuances, é renda formal, é o inválido, é a reversão, a não reversão, acúmulo do o rateio, benefício. o acúmulo que nós teremos no episódio mais adiante sobre esse tema, que também traz uma polêmica envolto a ele e tal, que é importante também ser colocado na mesa. Então temos ainda muitos assuntos aí para os... De tudo que conversamos, pensa bem, a gente vê que a pensão, ela tá tendo um caráter mais de auxílio do que de renda principal, né? Ela era a renda principal de dependentes, né? Para manter aquela renda familiar, financeira, social. Agora ela tá mais como tipo um auxílio, sabe? Porque reduziu tanto tudo, né? Mas se você pensar bem, você está falando uma coisa que me chamou a atenção aqui. De fato, a pensão ela está descaracterizada de previdência e mais caracterizada de Como auxílio, assistência. assistência. Tanto é que o militar ela não é previdenciária, ela é assistencial. Eu acho que eles vão partir para essa também a parte civil, sabia? É, Assim, tá bem Talvez característico. no futuro possa modular para isso. meio assim, porque ela permanece aquele caráter da obrigação da contribuição previdenciária, do vínculo a um regime de previdência, só que no momento dos seus cálculos, do seu pagamento de fato, né? Porque vem como o episódio de assistência. hoje, por exemplo, reversão não existe mais, durabilidade do ex-cônjuge companheiro e Depende. e agora Tem da paridade renda também, que formal. não existe mais. Não existe mais a integralidade, paridade. Então tudo você vê isso que caiu por tudo terra. vai no caminho, na trilha de que vai ser não é mais a sua renda principal, camarada, agora é só um auxíliozinho. Querendo ou não, os pensionistas é o que tem menos relação com a RPPS. Então, assim, todas as campanhas que fazem e tal, é difícil o pensionista participar. O pensionista despesa na receita, né, praticamente. Geralmente tem ali a Associação dos Aposentados, tem um trabalho que são feitos com os aposentados que os pensionistas praticamente nem participam. Porque não tem essa proximidade, essa relação. É porque, assim, eles são beneficiários, eles não são segurados. Exato. Eles não são Apesar segurados. de que o aposentado passa a ser beneficiário depois que ele aposenta. Só Mas que comigo, só porque porque ele ele fez a efetivo. contribuição dele lá. É porque né? ele teve essa transição, Exato. né, do efetivo para o aposentado. Exato. Mas ele continua com um vínculo ali ativo, digamos assim, no sentido de estar participando mais dos trabalhos que envolvem o serviço público. Tanto é que no conselho, por Não exemplo, mais você não vê a participação de formativa, pensionistas de maneira ativa. Não vê. Você não vê de fato. Enfim, mas são o que acontece com as mudanças ao longo do tempo, né, esses marcos temporais todos. Finalizamos o nosso Agenda Cast de hoje. Gratidão a vocês pela contribuição de sempre. Cada episódio aqui surgem novos insights, surgem novas situações, coisas que não estavam no roteiro, é colocado na mesa, mas eu acho que essa é a beleza do episódio. Sim. Do podcast em geral. Com certeza. Acho que, assim, não existe uma verdade absoluta, né? Não, eu até falo sempre que os convidados vêm. O roteiro é só para ter um norte. Exato. Mas não necessariamente vai ser seguido, porque sempre muda ao longo do caminho. É outro assunto que coloca na mesa e tal, e aí vai modulando conforme a fila vai andando. Aí eu penso que a divergência, ela precede e ela é fundamental para a convergência. Não existe convergência sem divergência. Né? Se eu concordar com tudo que você ou que a Carol fala, qual é o sentido de estarmos aqui discutindo? Debatendo. E a convergência, ela é rica quando há divergência. Quando há divergência. Quando ela converge assim 100%, você não olhou para outro norte, ou não olhou as outras vertentes. Com certeza. Porque a divergência, ela vem exatamente, cada um tem um olhar, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência. E qual que é o ponto comum de tudo isso, né?
E esse ponto comum é chamado a convergência. Exato. Mas deixo vocês para as considerações finais. Como eu comecei com a Carol, vou terminar com o Éder. Termino convergente com a Carol e com a Hélida. Eu gosto muito do debate e vocês duas são espetaculares para isso, né? Acho que é muito importante a gente ouvir e às vezes, assim, cada coisa que a Carol fala me provoca alguns gatilhos, alguns starts. Poxa, eu não pensei nisso, não vi dessa ótica, isso faz sentido com aquilo. Acontece com todos nós. Mas assim, acho que muitas vezes no dia a dia a gente meio que passa despercebido, né? Tanta coisa na cabeça. Como aqui a gente tá conversando meio focado nisso, a gente se dedica a pensar dessa forma. Eu gosto muito disso no podcast, porque a gente bom. tá conversando assim, bem, cara, insights, vários gatilhos e aí você até já começa a pensar, às vezes, assim, em respostas em relação a esses pontos que vêm. Sim, e de fato a gente foi se emendando hoje aqui. Só agradecer por esse momento mais uma vez. Acho que a gente fecha grandiosamente esse episódio, viu? Obrigado. Sim, bem legal esse episódio, a pensão por morte, sim. Depois de saber que, por exemplo, teve uma emenda dessa amplitude, nessas alterações tão grandes da pensão, se eu estivesse iniciando a minha carreira no regime próprio, assim, coitado, eu já ia, gente, eu ia fazer um mapa mental agora, né? Porque você pode ver que tem financeiro, é dependente, é cota que sai, é cálculo que fica. Então, assim, façam esse mapa mental, estudem, escutem podcast, leiam. Aí vocês vão conseguir se concentrar mais acerca do tema, né? Muito bem, foram magníficos nesse episódio e vocês também são magníficos por estar conosco até o final. Se ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos. Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn, estamos em todas as redes compartilhando conteúdo, porque para nós o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio.